Parte 3. Ecos dos tronos eternos. A notícia espalhou-se como fogo por entre os reinos invisíveis, sem precisar de mensageiros, pois quando algo tão antigo se manifesta, o próprio mundo sente e reage. Nos céus, nas profundezas do submundo, em cada canto onde poder se acumula, o nome ecoou com peso que fazia tronos rangem. Hades. No palácio dos demônios, o silêncio dos senhores. No coração do submundo, a grande câmara dos 4 reis observava o mapa que brilhava com luzes tênues, e um ponto, sobre a pequena cidade de Ko, brilhava com escuridão tão densa que parecia devorar o resto. Circe Lucifer, o mais poderoso dos reis, fitava aquele ponto com os olhos arregalados, as mãos cerradas com força sobre a mesa de obsidiana. Isso não é possível, sussurrou, com voz rouca. Não existe registro. Nenhuma linhagem. Nenhum título. E mesmo assim, aquele brilho não pertence a nenhum de nós. Não pertence a nenhum ser que conhecemos. Serafal Leviatã, ao lado, estava pálida, sem seu habitual brilho alegre. Sinto a mesma coisa que sentiria diante do fim de tudo. É como se a própria morte estivesse de pé ali, olhando para nós. Se ele quisesse, poderia apagar o submundo inteiro com um sopro. E não há nada que pudéssemos fazer. A Juca Beelzebub analisava textos antigos, folhas voando ao seu redor, mas parou de repente e os deixou cair. Encontrei apenas uma referência. Fragmentos de tábuas anteriores à separação dos mundos. Dizem que antes que luz e trevas fossem criadas, já existia aquele que aguarda. O Senhor do último suspiro. Que não toma partido, não pede poder, não faz alianças. Ele só aparece quando o juízo está próximo. Azazel, que observava em silêncio, cruzou os braços e suspirou pesadamente. Então é isso. Não é inimigo. Não é aliado. É o juiz. E o pior, não podemos fazer nada. Não podemos lutar contra ele. Não podemos barganhar. A única coisa que nos resta é esperar e rezar para que sejamos achados justos. Nos céus, a luz que hesita nos altos céus, o ar era pesado. Arcanjos de asas brancas e imaculadas reuniam-se em salas de ouro e luz, mas até a luz parecia mais fria naquele dia. 3 anjos caídos regressaram, tremendo, e relataram o que acontecera na névoa de Ko, como haviam sido reduzidos a joelhos sem que ele sequer tivesse levantado a voz. Miguel, o mais alto entre os arcanjos, ouviu tudo em silêncio. Sua expressão, sempre serena, agora carregava uma gravidade que poucos viram. Ele não pertence à hierarquia. Não responde ao céu, nem ao submundo, nem a nenhuma força criada. Seu poder é a própria natureza das coisas. A morte é dele, e a morte é invencível. Devemos atacar? Perguntou um anjo ao fundo, com voz trêmula. Miguel virou-se, e sua resposta foi como um trovão suave. Atacaríamos a própria existência. Desafiaríamos aquele que segura o fio de todas as vidas. Se ele quisesse, nenhuma espada sagrada, nenhuma barreira, nenhum poder divino o salvaria. O melhor, o único conselho que posso dar é: não o provoquem. Se ele veio, é porque tem motivo. E esse motivo está acima de nós. Em Ko, a presença que permanece na manhã seguinte, Hades entrou na escola como sempre. Uniforme impecável, passos calmos, olhos serenos. Ninguém notou qualquer mudança, mas aqueles que sabiam sentiam. Cada respiração dele parecia carregar o peso de reinos inteiros, cada olhar era como o de alguém que já decidiu o destino de todos ali. Durante o intervalo, Issei aproximou-se hesitante. O peito doía, mas a curiosidade e uma estranha coragem moveram. Hades, chamou, baixo. Hades virou-se devagar. Seus olhos de ônix pousaram sobre ele, e Issei sentiu que estava sendo lido de ponta a ponta. O que quer saber, Issei Oldou? Perguntou ele, suavemente. Issei engoliu em seco, mas não recuou. Todos os poderosos parecem ter medo de você. Os demônios, os anjos, até os mais fortes os tremem. Por quê? O que você é, realmente? Hades o observou por um instante, longo e silencioso. Depois, respondeu com calma. Eles não temem a mim. Temem o que eu represento. Todo rei teme o dia em que deixará de ser rei.
Todo-Poderoso teme o momento em que seu poder se esvai. Eu sou esse momento. Eu sou o fim que chega para todos, sem distinção. Fez uma pausa, e por um instante, algo como compaixão suavizou-lhe o olhar. Mas não sou inimigo. A morte não é um mal. É apenas o repouso. O problema é que muitos vivem como se fossem viver para sempre. E esquecem que um dia, todos devem prestar contas. Deu um passo, e pôs a mão levemente sobre o ombro de Sei. Um calor suave, profundo, percorreu-lhe o corpo. Você tem um coração bom, mesmo com todas as suas falhas. Valoriza aqueles que ama. Isso é bom. Guarde-o assim. Pois diante da minha balança, títulos e linhagens não pesam. Apenas o coração. E com isso, seguiu adiante, deixando Issei parado, com o coração batendo forte e uma certeza crescendo dentro de si. Aquele não era um inimigo. Era algo muito maior. Algo que vigiava, com olhos calmos e implacáveis, esperando para ver quem merecia continuar, e quem merecia descansar. A noite e o encontro inesperado à noite caiu, trazendo uma escuridão que parecia acolhedora perto dele. Hades estava sob o telhado da escola, olhando a lua, quando uma figura pousou ao seu lado. Era Rias. Ela permaneceu à distância, respeitosa, sem ousar aproximar-se demais. Recebi ordens, disse ela, com voz clara mas respeitosa. Dos mais altos do submundo. Dizem que não devo interferir. Que não devo questionar. Que apenas observar e respeitar. Hades não virou-se de imediato. Continuou olhando o horizonte, e disse suavemente. E você, Rias Gremory? Obedece apenas por ordens. Ou sente em seu coração por quê? Rias baixou o olhar por um instante, depois ergueu firme. Sinto. Sinto que não é demônio. Não é anjo. Não pertence a nenhum dos lados. E se os mais poderosos temem tanto a sua presença, é porque sabem que não podem controlá-lo. Que não podem comprar você. Que diante de você, todos são iguais. Hades virou-se para ela. Pela primeira vez, Rias pensou ver um brilho de aprovação naqueles olhos profundos. Você entende? Todos buscam saber o que eu sou. Mas poucos compreendem quem eu sou. Eu sou aquele que não pode ser comprado. Que não pode ser intimidado. Que não toma partido. A luz e as trevas podem lutar entre si o quanto quiserem. Mas quando tudo terminar, eu estarei ali. Para recolher o que resta. E julgar com justiça. Ele deu um passo em direção à beira do telhado. Diga aos seus senhores. Que não percam tempo tentando me compreender ou me controlar. Diga-lhes apenas uma coisa. Que vivam com sabedoria. Pois o tempo de todos está chegando ao fim. E quando eu vier chamá-los, não haverá títulos que os salvem. Apenas suas almas. Com essas palavras, Hades desapareceu. Não partiu com estrondo, nem luzes, nem sombras grandiosas, simplesmente deixou de estar ali, como se tivesse se tornado parte da própria noite. Rias ficou sozinha sob o luar, compreendendo finalmente. Ele não viera para lutar. Não viera para conquistar. Viera para lembrar a todos, reis e servos, anjos e demônios, uma verdade que preferiam esquecer. Ninguém é eterno. E um dia, todos prestarão contas.